Olá a todos, bem-vindos ao 15º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Meu nome é Letícia Moraes Neres e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Reciclagem de Resíduos Secos Domiciliares da cidade de São Paulo, SP, e em outras cidades do mundo. Para esse trabalho, tem com a colaboração da professora Milena de Moura Regis, docente da Universidade 9 de Julho, e da professora Heide Rodrigues Ramos, também docente da Universidade 9 de Julho. Na literatura existem algumas divergências quanto à real origem da reciclagem, mas o que se sabe, no entanto, é que esse é um assunto que passou a ter relevância, passou a ter importância após a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, que mudou toda a forma de viver da humanidade. Foi quando o homem passou a dominar o uso de algumas tecnologias e se utilizar dessa habilidade para a produção em massa de bens materiais em geral. Isso gerou o consumismo, que foi crescendo gradativamente, e por consequência gerou a deposição de resíduos na natureza de forma desenfreada, que também foi crescendo gradativamente. A época em que a Revolução Industrial aconteceu, a natureza era mais abundante, os impactos ambientais não eram tão significativos como os observados hoje em dia. Isso influenciou na falta de planejamento do desenvolvimento das cidades quanto à gestão de seus resíduos. Os reflexos disso passaram a ficar mais evidentes em municípios que, ao longo dos anos, mesmo tendo conhecimento sobre a degradação ambiental que esses materiais geram na natureza, não colocaram em prática nenhum tipo de medida de gestão para a mitigação desses impactos e para a gestão desses resíduos, como é o caso da cidade de São Paulo. Então, por conta disso, é importante que esse cenário tenha sido investigado. Então, o principal objetivo desse trabalho foi investigar e comparar o cenário da reciclagem dos resíduos secos domiciliares dentro da cidade de São Paulo com o de outras cidades do mundo, entender as causas, o que pode ser feito para que esse cenário mude e quais ferramentas podem ser utilizadas para se alcançar uma mudança positiva, abordando algumas outras vertentes. A pesquisa foi feita utilizando as plataformas do Google Acadêmico e da Cielo, cruzando as palavras-chave reciclagem e reciclagem de resíduos domiciliares e sustentabilidade. Foi levada em consideração a data de publicação dessas literaturas, sendo dada preferência sempre para as literaturas mais recentes, bem como a quantidade de dados disponíveis sobre os resíduos que foram reciclados e as principais conclusões e observações dos autores. A ideia inicial era de coletar dados das capitais dos principais países de cada continente, mas nem todos tinham esses dados disponíveis, então por conta disso foram coletados dados de cidades com uma relevância semelhante. E para entender a reciclagem é interessante antes entender a classificação dos resíduos, que no Brasil são classificados de acordo com a sua origem e periculosidade, ou seja, os resíduos são classificados de acordo com a sua fonte geradora e com seu potencial de gerar ou não perigo para a saúde humana e do meio ambiente. Já a reciclagem, também pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é um processo de transformação das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas desses resíduos, a fim de transformá-los em insumos ou novos produtos. A Prefeitura de São Paulo define os resíduos domiciliares como aqueles oriundos de residências, cuja composição é diversa, podendo até ser tóxica. E aqui é interessante a gente destacar os resíduos domiciliares, que contemplam cerca de 65% de todo o volume encontrado no resíduo domiciliar, ou seja, a maior parte desses resíduos. Esse material também pode ser reaproveitado, no caso pela compostagem. Aqui, o nosso material de estudo foram os resíduos secos, então embalagens e outros objetos compostos por papel, plástico, vidro e metal. A problemática que envolve a reciclagem desses resíduos está associada com diversos fatores que vão ser apresentados a seguir, mas o que é interessante destacar é que a cidade de São Paulo convive com os impactos causados por esses resíduos há muitos anos, pelo menos desde a década de 70, e muito pouco foi feito para reverter esse quadro até os dias de hoje. Então, aqui já observando um pouquinho desse cenário, dados de 2013 da Prefeitura de São Paulo, que foram publicados em 2016, mostram que de 12.500 toneladas de resíduos domiciliares gerados todos os dias, até o início do ano de 2016, 1,74% foi reciclado. Já na cidade de Londres, na Inglaterra, em 2016, 33% dos resíduos secos domiciliares foram reciclados, e esse é o índice mais baixo de todo o país britânico. Esses dados também são da Prefeitura de Londres. Como eu falei, existem diversos fatores que explicam esses baixos índices que foram observados em São Paulo. A cidade conta com políticas públicas, conta com projetos de educação ambiental, projetos de conscientização ambiental, mas muito de tudo isso acaba ficando no papel. A negligência do poder público e principalmente a falta de lucidez da população quanto à sua responsabilidade ética e moral
ao participarem, né, do ciclo desses resíduos, acabam sendo, portanto, os principais fatores que expliquem esses baixos índices que nós observamos agora. Aqui, portanto, as cidades que foram estudadas: São Paulo, no Brasil; Santa Cruz, na Bolívia; Seattle, nos Estados Unidos; Berlim, na Alemanha; Abuja, capital da Nigéria; Tóquio, no Japão. Um documento publicado pela União Europeia em 2015 destaca que Berlim, capital da Alemanha, recicla 80% dos seus resíduos secos domiciliares. Esse é um número alto, muito bom, explicado principalmente pela coleta seletiva domiciliar, que é universalizada em Berlim, e pelos ecopontos que são muito bem distribuídos na cidade. Já a Bolívia, por outro lado, é um país que não conta com nenhum tipo de política pública específica para o gerenciamento dos seus resíduos, só para alguns resíduos com um potencial tóxico, como baterias e outros materiais eletrônicos. Ainda assim, desde 2010, a cidade de Santa Cruz tem elevado os seus índices de resíduos secos domiciliares que são reciclados, por conta de uma iniciativa voluntária dos próprios moradores. O CADAFA, em 2017, publicou que a cidade de Abuja, que é a capital da Nigéria, reciclou 17% de todos os seus resíduos secos domiciliares, e se tratando da Nigéria, esse é um número interessante, relevante, mas que tem uma explicação. A população, por ser muito pobre, acaba reciclando os seus próprios resíduos pela falta de renda, que não permite a compra de novos produtos depois que eles se tornam inutilizáveis, depois que eles se tornam rejeitos. É importante destacar que a Nigéria também não conta com nenhum tipo de política pública específica para o gerenciamento de resíduos, e em pouco conta com coleta domiciliar comum. O autor destaca que muitas vezes os resíduos são aterrados em terrenos baldios sem fiscalização ou queimados pela própria população para se desfazer desse volume. Um documento publicado pela Prefeitura de Seattle, nos Estados Unidos, em 2016, destaca que a cidade reciclou praticamente 64% dos seus resíduos secos domiciliares. Eles pretendem elevar esse número até 2020, até o ano que vem, a 75%. Esse é um número muito alto que se dá por um programa de gerenciamento dos resíduos a longo prazo, que tem como principal suporte para gerenciamento dos resíduos a reciclagem. Já Tóquio, no Japão, possui uma cultura de prevenção de geração dos resíduos que é muito forte. É tão forte que a cidade não conta com pontos de reciclagem porque a quantidade é muito baixa. A destinação dos resíduos geralmente é incineração, que é um processo que possui um alto grau poluidor, mas os gases gerados pelo processo são tratados para que os subprodutos não gerem impactos ambientais. Bom, e observando os pontos positivos e negativos da reciclagem dos resíduos secos domiciliares em São Paulo, num contexto mais atual do gerenciamento dos resíduos, nós temos a sustentabilidade por meio da reciclagem dos resíduos secos domiciliares. A não deposição do lixo evita diversos impactos no meio ambiente ao diminuir, por exemplo, a poluição do solo, da água e também da atmosfera. No meio social, existe a participação dos catadores no processo da reciclagem, que favorece a possibilidade de uma maior igualdade social, ao oferecer para essas pessoas renda, para que elas possuam uma melhor sobrevivência, uma melhor qualidade de vida. E o reaproveitamento de insumos economiza capital que seria investido na extração de recursos, o que é positivo para a economia, além da mão de obra barata por meio dos catadores, que não depende de um conhecimento técnico de grau muito avançado. A relação da preservação ambiental com a reciclagem dos resíduos secos domiciliares, principalmente o plástico, o metal e o vidro, demoram muito para serem naturalmente decompostos. Só a decomposição do papel varia de 3 a 6 meses, o vidro pode chegar a 4.000 anos. Diversas espécies aquáticas, principalmente as marinhas, estão entrando em listas de perigo de extinção pela presença de lixo nos oceanos, nesse caso principalmente o plástico, que acaba sendo ingerido por esses animais. Portanto, a reciclagem auxilia na diminuição do volume que acaba indo para os oceanos, auxiliando por consequência na conservação da natureza nesse sentido. O desmatamento causado para a instalação dos aterros sanitários que possuem uma vida útil limitada também pode ser evitado pela reciclagem, preservando a fauna e a flora local e evitando degradações ecossistêmicas mais graves. Aqui na imagem nós vemos o aterro sanitário de Caieiras, que recebe atualmente os resíduos domiciliares da cidade de São Paulo. Na imagem fica bastante explícito a questão do desmatamento. É uma área muito grande que precisa ser desmatada para a instalação dessa estrutura. E aqui um lixão ilegal na cidade de Mongaguá, que fica aqui no litoral paulista. Na imagem nós podemos ver também muito bem a supressão da fauna e flora e os perigos à saúde humana. Tem algumas pessoas trabalhando sobre esses materiais. A reciclagem é um processo que depende não só do poder público e da participação dos catadores,
A educação ambiental é pouco explorada na capital e no Brasil de forma geral. Isso acarreta na falta de participação da população no processo da reciclagem. E além disso, é essencial a lucidez de cada pessoa quanto à sua responsabilidade ética e moral em relação à preservação da natureza, não só para reciclagem, mas para hábitos rotineiros, como economia de água, por exemplo. Muitas pessoas não possuem hábitos ambientalmente saudáveis e não entendem que possuem sim uma responsabilidade com a vida no planeta. Portanto, todos esses aspectos nos permitiram concluir que os índices dos resíduos secos domiciliares reciclados em São Paulo apresentam uma grande disparidade quando comparados com a quantidade que é produzida pela população, e essa é uma questão bastante grave. Os números baixos são explicados principalmente pela falta de adesão das políticas públicas, principalmente pela parte do poder público, que não trabalha para resolver o problema de forma eficiente. De forma geral, é necessário que a política trabalhe pelo redesenvolvimento sustentável da cidade. Então, a integração do trabalho de profissionais do meio ambiente, do meio social e da economia é muito importante para que a reciclagem seja inserida de forma eficiente e que apresente os resultados positivos que revertam os baixos índices que foram observados. É essencial que os catadores recebam o devido reconhecimento que merecem, dada a participação crucial que essas pessoas têm no ciclo da reciclagem, e principalmente porque essas pessoas possuem condições de trabalho precárias, insalubres, com uma remuneração muito baixa e desprovida de direitos trabalhistas básicos. Mas o mais importante e urgente atualmente é que a população priorize a sua responsabilidade individual na segregação dos resíduos. Para que isso aconteça, é necessária a disseminação da informação. É necessário que a população entenda por que reciclar é importante, por que participar do ciclo dos resíduos é importante, por que minimizar a degradação do meio ambiente é importante. Isso só é possível levando conhecimento às pessoas, mostrando como elas podem participar desse processo. Uma abordagem interessante é parecida com o Ministério da Saúde, que explora canais de televisão, internet, funcionários que vão até as casas levando informação para a população. Além disso, outro ponto importante é o aumento de uma melhor infraestrutura com ecopontos mais distribuídos e uma coleta seletiva domiciliar universalizada e uma maior justiça social, igualdade de oportunidades para todos, de terem ao seu dispor maneiras de participar desse processo. A gestão correta e eficiente dos resíduos é um direito básico, um direito humano básico, assim como o saneamento básico. Os dados observados em Berlim, Seattle e Tóquio são positivos porque são cidades onde educação, informação e estrutura estão disponíveis para a população. A Bolívia e a Nigéria possuem índices baixos e carecem de uma mínima organização na gestão dos seus resíduos, porque são países onde os governos não oferecem direitos mínimos, dado o seu baixo grau de desenvolvimento. É relevante ressaltar, no entanto, que a reciclagem é um processo que atrasa os impactos ambientais causados pelos resíduos secos domiciliares, mas não os impede de acontecer. A melhor forma de se gerir os resíduos de maneira geral é minimizando a quantidade produzida, como acontece, por exemplo, no Japão. Mas até mesmo para se chegar nesse nível, é fundamental o papel da reciclagem dos resíduos secos domiciliares, uma vez que essa é uma ferramenta que já diminuiria muito o cenário dos impactos ambientais vistos em São Paulo, dada a própria magnitude da cidade em relação ao número de seus habitantes e aos seus hábitos de consumo. Esse trabalho permitiu observar, portanto, que a reciclagem dos resíduos secos domiciliares é uma maneira benéfica, possível e essencial de diminuir os impactos ambientais gerados pela deposição desses materiais na natureza, possibilitando a criação de um redesenvolvimento sustentável da cidade, que aumentaria a qualidade de vida da população e até mesmo auxiliaria no desenvolvimento do país, mas funcionando principalmente como uma ferramenta de harmonização entre os interesses consumistas dos seres humanos e a necessidade de se conservar a natureza para assim se conservar a vida no planeta. Essas são as referências que foram utilizadas. E é isso. Muito obrigada e um ótimo evento a todos.